Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui reunidos, né, para mais uma aula aqui no Meet com a turma do sétimo ano. Enquanto eu falava com vocês no WhatsApp do grupo de vocês, eu fiz uma pergunta. Eu disse que nós iríamos iniciar o capítulo 2, que falava sobre a reforma protestante, a divisão da cristandade europeia. Eu perguntei do que vocês acham que vocês iriam estudar nesse capítulo, né? Aí alguns alunos falaram algumas coisas. Deixa eu até dizer aqui o que foi que falaram. Falaram bem assim: os reformadores, professor. Outro falou: a reforma da cristandade e a sua divisão. Outro falou: a reforma protestante que está acontecendo na Europa. Outro falou: os acontecimentos políticos. Bom, gente, todos vocês estão certos. Ao longo desse capítulo, todos vocês vão ver esses assuntos, nós vamos falar sobre esses assuntos e sobre o que aconteceu na Europa neste período, certo? Então, as respostas estão corretas, é isso mesmo, e é isso que nós vamos ver ao longo desse capítulo. Então, para isso, antes de nós começarmos, eu só gostaria de fazer um pedido a você muito especial, tá bom? Sei que você me ama, sei que você me admira, me acha um professor muito lindo, então faz um favorzinho para mim, ó. Como essa aula está sendo gravada e ela vai ser postada no canal Resenhando com o Tio Raimundo, se inscreve no canal quando você vir esse vídeo, bom? Então, professor, eu já me inscrevi no seu canal. Não tem problema, pega o celular da sua mãe, pega o celular do seu pai, pega o celular do seu irmão, da sua avó, se inscreve também no canal, dá essa moral aí pro professor, porque quando a gente chegar aos 100 inscritos, vai ter um sorteio de uma máscara, tá bom? Uma máscara personalizada do canal Resenhando com o Tio Raimundo, que eu já mandei confeccionar. Show de bola? Se inscreve e deixa o like quando assistir o vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Valeu, é isso aí, gostei. Fábio está dizendo que fez até conta extra para se inscrever no canal. Muito bem, é isso aí. Muito bem, Fábio. A ideia é essa mesmo, é chegar fazer ter muitos inscritos no canal. A ideia é chegar a 1 milhão. Quando eu chegar a 1 milhão, escuta o que eu estou dizendo. Quando eu chegar a 1 milhão de inscritos no meu canal, vai demorar um pouquinho. Eu vou sortear uma casa e um carro, a casa mobiliada e um carro, viu? Para os participantes. Que não é a telecena, mas realiza o sonho da casa própria também, viu? Vamos lá, agora vamos para a aula. Comentário feito, brincadeira feita. Vamos lá. Gente, vocês estão vendo aqui agora, na tela de vocês, não estão vendo ainda, eu ainda não fiz a apresentação, mas vão ver agora. Uma, duas, meia e já estão vendo, certo? Gente, vocês estão vendo aí na tela, quem está olhando para a tela, né, claro, vocês estão vendo a primeira página do capítulo 2, tá bom? Que fala sobre a reforma protestante. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Eu vou até voltar aqui à tela e eu gostaria que cada um de vocês respondesse essa pergunta, certo? Primeiro Gabriel, depois Samuel, depois Kathleen, depois Felipe, depois Fábio, depois Letícia, depois Ananda, todos. Eu quero ouvir a resposta de todos, tá bom? A pergunta é: qual a sua religião? Eu sou evangélico. Evangélico, muito bom. Temos um evangélico, Gabriel. Samuel. Samuel. Kathleen, enquanto Samuel volta, responde aí, por favor. Católica. Católico, muito bem. Temos um católico e um evangélico. Felipe. Católico.
Católico também, muito bem. Fábio? Católico. Católico, ótimo. Letícia? Católica. Católica. Nanda? Católica. Católico. Será que Samuel voltou? Samuel? Sei lá. Qual é a sua religião? Você não tem uma religião, não? Você não frequenta uma religião, não? Acho que não. Você acha que não? É. Tá bom. Bom, eu diria também que eu sou protestante. Ou não. Vamos conversar sobre isso ao longo do capítulo. Por que eu fiz essa pergunta? Porque as religiões que vocês conhecem, evangélicos, católicos, elas nasceram de uma mesma igreja, certo? Só que, em um determinado momento na história, começaram a surgir muitas dúvidas sobre a religião. E aí essas dúvidas começaram a gerar muitas críticas. Lembra que a gente estava falando no capítulo anterior, o Renascimento, as críticas, as novas ideias que surgiam e os homens eram perseguidos por isso? Então é exatamente disso que a gente está falando. Então, alguns homens começaram a enxergar algumas coisas erradas que eram feitas na igreja. E o problema não era a igreja, o problema eram os homens que estavam à frente dessa igreja, certo? Padres, bispos que estavam à frente da igreja católica, porque a igreja católica foi a primeira igreja cristã que surgiu no Ocidente. Só um minuto. Voltando, né? Então, a Igreja Católica foi a primeira igreja que surgiu no Ocidente. E então, toda a Europa, toda a América, éramos católicos. Só que essas críticas começaram a ser feitas, começaram a ser apontados erros em como as coisas estavam sendo feitas. E o pior, normalmente é assim, imagina só, eu estou aqui com vocês, vamos lá, deixa eu voltar aqui e olhar para vocês. Eu estou aqui com vocês. Aí, de repente, eu chego para a Kathleen e digo, Kathleen, você está errado, não faça mais isso. Aí, o que acontece? Kathleen tem duas opções. Ou aceitar aquilo de bom grado e dizer, professor, verdade, eu estou errada, eu vou mudar. E mudar. Ou dizer, não, estou errada, não. Vou continuar aqui e se o senhor não gostar, problema seu. Basicamente, na vida da gente não é assim. Quando as coisas acontecem na nossa vida, se está certo, a gente se mantém. Se a gente está errado, a gente tem que mudar. Se eu acho que eu estou certo, eu não tenho por que mudar. Se eu acho que eu estou errado, eu preciso mudar. Certo? Por que eu falei isso? Eu queria que vocês entendessem que aconteceu isso com a igreja. Esses líderes, eles foram criticados. Foram mostrados coisas que eles estavam fazendo erradas. Mas eles, não se corrigiram. Eles disseram, é assim mesmo e vai ficar assim mesmo. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu a reforma protestante. O que é a reforma protestante? Foi a divisão. Foi quando milhares de pessoas saíram da igreja e criaram a religião que é chamada de protestante, o protestantismo. E daí começaram a surgir muitas igrejas. A igreja calvinista, a anglicana, a igreja metodista, a igreja batista, a Assembleia de Deus, a Universal e todas as outras igrejas que existem, elas só existem hoje, as igrejas evangélicas, por conta desse evento histórico que nós vamos estudar, certo? Que é a Reforma Protestante. Vamos entender como isso aconteceu. Eu falei muito superficialmente como isso aconteceu, mas é importante a gente estudar os pormenores para que a gente possa entender melhor
por que isso aconteceu, como aconteceu e quais as consequências disso. Tá bom? Então, nós temos aí, gente, uma imagem logo, certo? Ao lado da imagem, diz bem assim, Martinho Lutero, no Círculo dos Reformadores. Então, o que aconteceu? Aconteciam reuniões entre esses intelectuais, esses nobres, essas pessoas cultas, certo? Que estavam lendo a Bíblia, isso é uma Bíblia, são Bíblias que vocês estão vendo sobre a mesa, e eles estão conversando sobre as coisas e apontando os erros que a Igreja Católica cometia, certo? Então foi isso que aconteceu. Esses homens encontraram coisas que a Igreja fazia de errado e eles pediram a correção, não foram atendidos, aí eles se afastaram da Igreja. Eles saíram da Igreja e fundaram a religião protestante. E todas as outras religiões que existem hoje, né, que são chamadas de evangélicos, são filhas dessa reforma protestante. Tá bom? Então vamos começar a fazer a leitura aqui. Eu quero que só uma pessoa leia esses dois parágrafos que estão a seguir aí. Por favor, Gabriel, por gentileza, leia você. Página 22, né? Isso, exatamente. Abaixo da figura da imagem. No conjunto das inovadoras transformações que caracterizaram a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, destacam-se também as reformas religiosas que tiveram implicações sobre a vida e a sociedade moderna. Continue. O movimento reformista, além de seu caráter religioso, reafirmou a valorização do seu trabalho e do lucro, consagrando a ética da nascente ordem capitalista. Ok, muito bom. Então, gente, como ele fala aí, né? Então, essa reforma protestante, ela não mudou só a religião, ela mudou a vida e a sociedade que nós conhecemos hoje, certo? Por quê? Uma das coisas que eles mais reclamavam, os reformistas, vamos chamar eles de reformistas, certo? Que eles mais reclamavam era o seguinte: os bispos, aquelas pessoas que tinham altos cargos na igreja, eram tudo muito ricas e poderosas. Mas, quando eles olhavam para a Bíblia, eles viam Jesus Cristo. Agora vocês respondem para mim. Vocês que são católicos, evangélicos, vocês que têm a religião de vocês. De acordo com a Bíblia, Jesus Cristo era rico e poderoso? Não. Não. Então, se o principal expoente, se o principal membro era pobre, por que os clérigos eram tão ricos e poderosos? Por que eles acumulavam tantas riquezas? E o pior, ainda ensinavam aos outros que ser pobre era o que Deus queria para aquelas pessoas e que elas não podiam ir contra isso, não podiam enriquecer. Nossa, que coisa, cara! Eles começaram a ver que as práticas da igreja não estavam de acordo com as práticas contidas nas escrituras. E aí eles começaram a meter o pau. E, poxa, como assim? Então, o que é que aconteceu? Aquelas pessoas que queriam enriquecer com o trabalho, a igreja não via com bons olhos. As pessoas dizia que tudo que você ganhar tem que ser só o suficiente para você viver. O que passar disso tem que dar para a igreja. Isso parece uma coisa bem atual também, né, hoje? Mas é verdade, eles já diziam isso na Idade Média. E aí quem enriquecia era a igreja. E as pessoas ficavam cada vez mais pobres. E uma crença entre os reformadores é que o trabalho enriquecendo a pessoa é uma coisa totalmente ilícita. O que não era lícito, o que não era permitido, é você enriquecer roubando,
enriquecer matando, enriquecer vendendo drogas. Isso era errado. Mas enriquecer trabalhando, isso era muito bem visto aos olhos de Deus, segundo os reformadores. Por que eu estou falando isso? Porque essas ideias, gente, de valorização do trabalho e do lucro, fizeram com que o capitalismo ele florescesse, crescesse cada vez mais, certo? Isso também foi uma das implicações das coisas que aconteceram no nosso mundo devido a essa reforma protestante, que é a questão do capitalismo ter se espalhado por toda a Europa. Agora vamos estudar um pouquinho a respeito dos antecedentes políticos, sociais e clericais, as coisas que estavam acontecendo dentro da igreja antes da reforma propriamente dita, da divisão, quando se separou católicos e surgiu os protestantes. Então eu gostaria que Samuel, por favor, lesse o primeiro, Ananda lesse o segundo, Fábio lesse o terceiro e Felipe lesse o quarto e o quinto, que é bem pequenininho. Vai, Samuel. Letícia, você está me ouvindo, Letícia? Tô. Só para mim não mexer na ordem que eu já dei, leia aí, por favor, o primeiro parágrafo, por gentileza. Depois de Letícia, gente, a ordem segue normal. A Reforma Protestante foi um movimento que expressou o contexto das transformações políticas, econômicas, sociais e culturais da sociedade europeia durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Gente, antes de vocês continuarem, deixa eu só falar uma coisa aqui. Obrigado, Letícia. Bom, gente, então a reforma protestante ocorreu por essa série de valores aí que vocês estão vendo. Então estava acontecendo uma grande transformação na Europa. Transformação política, transformações econômicas, o capitalismo estava começando a surgir, socialmente estava acontecendo uma mudança, né? As pessoas estavam aprendendo a ler e a escrever, e agora elas podiam, elas mesmas, olhar na Bíblia e saber se o que o padre estava ensinando era verdade. Cultural, as pessoas estavam começando a desenvolver novas culturas e novas maneiras de viver. Então, estava acontecendo muita coisa. E aí, tudo isso, somado às práticas que aconteciam dentro da Igreja Católica, fez com que a reforma acontecesse. Vai, agora sim, pode continuar. Vai, Ananda, depois Fábio, Felipe. Apesar da reforma protestante ter como ponto de partida o universo religioso nas suas movimentações, não se limitaram exclusivamente a isso. Diferentes fatores contribuíram para a afirmação desse importante movimento, que dividiu a cristandade europeia a partir do século XVI. Do ponto de vista político, por exemplo, a centralização dos poderes monárquicos estimulou críticas às interferências da Igreja Católica nos assuntos internos do Estado, sendo contestadas pelos novos soberanos. Ok, vamos dar uma paradinha para me explicar isso, que isso é muito importante. O que é que aconteceu? Então, politicamente falando, começaram a existir reis na Europa. E o rei, ele queria mandar em todo o seu reino. Aí imagina que você é o rei e de repente você diz bem assim, a partir de hoje, todo mundo tem que se ajoelhar para mim. Aí vem um padre e diz que não pode se ajoelhar para o rei, só pode se ajoelhar para Deus. O padre pode até estar certo, mas o rei vai gostar dessa interferência? Quem manda é quem? É o rei ou é o padre? O rei. Então começou a entrar em choque também, viu, gente? A vontade dos reis, dos nobres, os monarcas, com a vontade dos clérigos. Então tinha um conflito, certo? De opiniões diferentes entre os clérigos, a Igreja Católica,
e os novos monarcas que não aceitavam que quem mandasse fosse os padres, porque ele era o rei, quem tem que mandar é o rei. Continua, por favor, Felipe. O expressivo controle de terras pela Igreja era uma limitação ao fortalecimento da autoridade real e contrariava os interesses dos recentes estados modernos. O desentendimento com a Igreja foi também reforçado em razão da cobrança do dízimo, imposto recolhido pelo clero junto à comunidade católica. Setores da realeza europeia viam a cobrança desse imposto como perda de recursos para cofres do Estado. Ok, tá vendo? Ó? Mais uma vez a questão dinheiro aí sendo tocado. Então, até hoje, gente, quem é religioso aí sabe que existe um mandamento que é o dízimo, né? E o dízimo é pago em dinheiro. Então, os reis, esses novos estados que estavam se formando, não aceitavam a cobrança do dízimo, porque diziam, não, esse dinheiro não é para ser dado à igreja. Com esse dinheiro a gente pode melhorar a vida no nosso país, no nosso reino. Então, esse já era um outro motivo que os novos reis, as monarquias, tinham para contestar esses novos, os padres, né, de uma forma geral. Os reis ficavam chateados da vida porque tinha essa cobrança, eles não queriam pagar, certo? Agora sim, continua. Por favor, Gabriel, lê aí de novo, por gentileza. Começo do parágrafo, né? Isso. As inquietações de ordem política associaram-se também às questões de ordem econômica. Desde a Baixa Idade Média, a Igreja Católica, procurando controlar a conduta de mercadores e banqueiros, formulará a doutrina do justo preço. Criticava o lucro excessivo da prática de cobrança de juros elevados, ou seja, a usura. Usura. Gente, olha só. Vejam bem o que é que acontecia. A igreja, desde a Idade Média, ela controlava a questão dos bancos e dos mercadores. Assim, ela não permitia que os mercadores cobrassem mais pelas mercadorias, não permitia que os banqueiros ganhassem mais dinheiro, justificando isso como doutrina do preço justo. Tipo assim, olha, não é justo você vender 1 quilo de feijão por R$8. O justo é você vender por 4. Por quê? Porque dá para o pobre comprar e dá para o rico comprar. Então, isso impedia que os mercadores, os comerciantes, tivessem lucros mais altos. Quando os comerciantes faziam isso contra a vontade da igreja, eles eram acusados pela igreja de cometer um dos 7 pecados capitais. Vocês lembram, né? Já devem ter ouvido falar nos 7 pecados capitais. Um deles é a usura, que é esse aí que a igreja classificava as pessoas que cometiam esse pecado. Então, eram aqueles que queriam ter sempre mais lucro, eram considerados pecadores pela igreja com o nome de pecado da usura. Então, para a igreja, enriquecer por meio do comércio era um pecado. Que pecado era esse? Usura. Continua, por favor, Ananda. No entanto, com o avanço das forças mercantes e financistas, setores da burguesia passaram a ver a doutrina do justo preço como um obstáculo ao desenvolvimento das atividades mercantis. Isso, muito bom. Então, à medida em que as críticas foram aumentando, o número de pessoas, de comerciantes, de bancários foi aumentando. Aí ficou. A igreja dizia que não podia fazer isso, e os comerciantes diziam que podia. Então, ficava aquele embate. Tá vendo, gente? É o segundo embate aí, o segundo grande choque. O choque da igreja com os reis
O choque da igreja agora com os comerciantes e os bancários. Então a igreja estava arranjando inimigo em todo canto. Vamos continuar. Fábio, por favor. Tem o desejo de romper com a doutrina cristã, mas sentindo-se intimidados com as orientações da igreja, setores da burguesia passaram a defender uma nova orientação religiosa. Ao invés de condenar a dinâmica mercantil, a nova orientação deveria santificá-la, valorizando o trabalho, o esforço e os novos valores sociais dos grupos mercantis em ascensão. Isso, muito bom. Olha o que eu estava falando. Então, o que aconteceu? Os comerciantes e bancários, eles não queriam romper com a igreja. Eles queriam que o padre dissesse, não, seu Papa, é o seguinte, olha direitinho aí, a gente está trabalhando, a gente não está roubando, a gente não está matando, a gente está trabalhando. A gente está vendendo os nossos produtos e a gente quer ganhar um pouquinho mais. O que tem de errado nisso? Ao invés de você dizer que isso é pecado, por que você não cria uma nova doutrina que valorize o trabalho e o esforço dos indivíduos? Certo? Dessa forma, se eu trabalhar mais, eu vou poder ganhar mais e não vou ser considerado um pecador. Então, o que eles queriam era isso. Eles não queriam romper com a igreja, eles queriam que a igreja aceitasse a ideia de que comerciantes e bancários que trabalhassem mais poderiam acumular mais riqueza, certo? Então, era uma coisa totalmente lícita aos olhos deles. Então, o que eles queriam era isso, que a igreja mudasse, que a igreja acreditasse e ensinasse que se você trabalhar, se você começar a ganhar mais dinheiro por conta do seu trabalho, beleza, é lícito, não é pecado. O que eles queriam era isso. Mas a igreja não queria isso. Então, por conta de todas essas críticas, começaram a surgir algumas pessoas que começaram a ir contra a igreja, certo? Eles são chamados de os precursores da reforma. Precursores é o que vem antes. O pré sempre, gente, é antes. Precursores é o que vem antes do curso. É o que vem antes do que aconteceu na reforma. Certo? Então, esses são aqueles que nós vamos falar agora. Então, eu gostaria de pedir agora que Kathleen, por favor, lê o próximo. Por sua vez, no plano religioso, inúmeros movimentos anteriores à reforma protestante já haviam contestado a autoridade e o poder patrimonial da Igreja, bem como seu distanciamento em relação ao ofício espirituais. Olha só, gente, olha só o que ele diz aí, ó, que com relação à igreja, muitas acusações já tinham sido feitas à igreja, muitas reclamações. De quê? De que a igreja estava mais preocupada com o poder patrimonial que a igreja tinha, né? Com as riquezas que ela costumava, do que necessariamente com os ofícios espirituais. Em outras palavras, as pessoas já reclamavam há muito tempo que a igreja estava mais preocupada em ganhar dinheiro do que salvar vidas. Certo? Então já existia essa crítica contra a igreja, de que a igreja estava mais preocupada em ganhar dinheiro do que salvar vidas. E essas pessoas que disseram isso, eles acabaram sendo considerados hereges. Já eu explico o que é herege. Vamos lá, Letícia, leia os dois próximos, por favor. Os hereges, como eram definidos os cristãos que se rebelavam contra a autoridade da Igreja, contestando o poder de Roma ou formulando novos dogmas para a doutrina. Eram punidos pela excomunhão ou pelas decisões do Tribunal da Inquisição. Os precursores mais próximos da Reforma Protestante foram John Wycliffe, na Inglaterra, e John Huss, na Boêmia, atual República Tcheca, né? Bom, beleza, obrigado, Letícia. Gente, então olha só o que acontecia.
Quando as pessoas diziam qualquer coisa que iam contra a igreja, elas eram acusadas de um crime que é chamado heresia. Então vamos lá. Se a igreja diz, vocês têm. É só um exemplo, gente, grotesco, desculpem até a expressão do exemplo, mas eu vou deixar bem claro para vocês. Se a igreja dissesse, naquele período ali, vocês têm que comer merda para entrar no reino dos céus. Todo mundo tinha que comer merda. E se não comesse merda, era um herege. E qual era a consequência da heresia? Ser expulso. Excomunhão, gente, é ser expulso da igreja, não poder mais ser um membro da igreja. Ou mesmo passar pelas decisões do Tribunal da Inquisição, que aí incluía, como a gente vai ver mais na frente, gente, sofrimentos e castigos físicos, viu? Tipo assim, ou você era expulso da igreja, ou você apanhava até você dizer, não, eu vou comer merda. Vocês entenderam como é que funcionavam as coisas? Se a igreja dissesse, só vai para o céu quem pagar o dízimo. Todo mundo tinha que pagar o dízimo. Quem não pagava o dízimo era um herege. E podia ser expulso da igreja ou ser castigado fisicamente. Então, mediante todas essas doutrinas contraditórias que perdiam espaço e que deixavam a população cada vez mais triste e desapontada com a igreja, alguns homens começaram a elaborar trabalhos contra a igreja. Por exemplo, John Wycliffe foi um deles. E John Huss foi outro deles. Certo? John Wycliffe vivia na Inglaterra. Mas depois que ele começou a fazer suas teses, ele teve que fugir para a Suíça. John Huss vivia no que hoje nós chamamos de República Tcheca, mas na época, certo? O nome da região era Boêmia. Certo? E aqui nós temos uma representação de como era a atividade bancária durante a Idade Média. As pessoas chegavam, pegavam dinheiro e assinavam contratos estabelecendo as formas de como iriam pagar. Professor, Sim. então quer dizer que quem não pagava o dízimo, ou no exemplo que o senhor disse, comer bosta, era considerado pecador? Isso, exatamente. É exatamente assim. Certo? Hoje também é assim, gente. Hoje é assim. Só que hoje a diferença é que as igrejas são mais tolerantes, certo? Para não perder o fiel. Porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas são muito sensíveis. A gente tem que falar com as pessoas com muito cuidado e com muita maciez, porque as pessoas se ofendem muito facilmente. Não é verdade? Naquele tempo, só tinha uma igreja. Só tinha igreja católica. Então, os padres falavam do jeito que queriam, expulsavam quem eles queriam, porque a pessoa não ia ter mais nenhuma outra igreja. Hoje é diferente. Hoje, se eu sou um bispo, se eu sou um pastor, se eu sou um padre, e eu falo asperamente com você, sou grosso, sou mal educado, você diz, mas nunca vou nessa igreja. Eu vou na igreja que tem ali na esquina de casa. Não acontece isso? Por isso é que hoje tem uma tolerância maior, sabe, Gabriel? Mas pecado sempre foi pecado, ontem e hoje. Não pagar o dízimo é um pecado, porque é um mandamento. Então, quando você deixa de cumprir o mandamento, é um pecado. Certo? Você está cometendo. Mas vamos deixar essa questão para depois. O que você precisa entender é isso, que é exatamente isso. Não pagasse o dízimo, não fizesse o que os padres estavam mandando, era considerado um herege, sempre podendo ser expulso da igreja ou podendo até sofrer castigos físicos. Vamos falar um pouquinho a respeito de John Wycliffe, teólogo. Samuel, tá aí, Samuel? Tá, não, já até saiu da chamada, né? Stephanie Albertini, tudo bem, minha querida? Deixa eu ver então, Felipe. Lê aí o primeiro parágrafo na página 24, por favor. Teólogo John Wycliffe. O teólogo John Wycliffe, a partir de 1365, criticou os abusos econômicos
praticados pela Igreja, como a cobrança do dízimo. Traduziu a Bíblia do latim, língua oficial da Igreja, para o inglês e redigiu obras criticando a hierarquia eclesiástica, o despreparo dos sacerdotes e o acúmulo de riquezas por parte do clero. A proteção oferecida pelo Estado inglês impediu que John Wycliffe fosse executado após ser condenado por autoridades religiosas. Olha aí, tá vendo, gente? Então, o que é que o Wycliffe fez? Ele criticou a cobrança dos dízimos, porque a igreja só estava preocupada em ganhar dinheiro. Ele traduziu a Bíblia do latim, porque, gente, as únicas pessoas que conseguiam falar e ler em latim eram os padres, as pessoas ligadas à igreja. O povo não sabia. Então, ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês, possibilitando que muitas pessoas da Inglaterra lessem a Bíblia, pudessem conhecer a verdade, certo? E ele escreveu livros, trabalhos, né, criticando a igreja e os líderes que eram despreparados. Muitas vezes um homem como Wycliffe ia conversar com os padres sobre a doutrina, o padre não sabia nem nada, só sabia que o que ele dizia estava valendo. Tá entendendo? Então, todas essas coisas que o Wycliffe fez com que ele fosse expulso da igreja e fosse convocado para ser castigado pelo Tribunal da Santa Inquisição. Só que o Wycliffe não foi. E a Inglaterra protegeu o Wycliffe. Disse, não, aqui ninguém vai castigar o Wycliffe, não. Só porque ele está dizendo as coisas erradas que vocês estão fazendo, o rei da Inglaterra protegeu John Wycliffe. Certo? Depois de John Wycliffe, vem John Huss. Vamos lá. Stephanie Albertini, quer ler? O próximo. Tá onde? Página 24. É 24, né? 24, segundo parágrafo. Posteriormente, John Hus, conhecedor do pensamento de John Wycliffe, também traduziu a Bíblia para o tcheco, criticou a autoridade papal, afirmando que Cristo era o único chefe da Igreja e o Evangelho a sua lei. muito bom. Kathleen, o próximo, por favor, Kathleen. Desculpa, professor, onde está? Eu fui abrir a porta para minha mãe. Terceiro parágrafo, na página 24. Hus, por pregar o uso da língua nacional em suas cerimônias, além de estimular o relacionismo tcheco, atraiu milhares de seguidores, em sua maioria trabalhadores rurais e artesãos. Acusados de heresia, Hus foi preso e levado à fogueira por autoridade da igreja em 1415. Isso, muito bom. Fábio, o próximo, por favor, Fábio. Na verdade, o extenso poder patrimonial e o despreparo moral e espiritual de setores do clero católico comprometiam naquele momento a imagem da instituição, estimulando a constatação e a crítica no seio da cristandade europeia. Muito bom. Finalizando esse tópico, Letícia, por favor. Ao longo de baixas, não foi? Isso, Ao longo da Baixa Idade Média, setores do clero católico também contrariavam a instituição ao exercerem atividades mercadológicas. Exemplo disso era a venda de funções eclesiásticas, como o prestigiado cargo de bispo, além da prática da simonia. O comércio dos objetos supostamente sagrados ou tocados por supostos santos. O conjunto dessas práticas comprometeu profundamente a imagem da Igreja, colaborando para o amadurecimento das condições que proporcionaram o movimento da Reforma Protestante.
Certo, gente? Então vamos lá. Olha só o que John Hus fez. John Hus, ele pegou a Bíblia, traduziu do latim para o tcheco. E ainda, gente, começou a ensinar sobre nacionalismo. Então, o que aconteceu? John Hus começou a ter muitos seguidores, milhares de seguidores. Milhares de pessoas na República Tcheca, na Boêmia, né, como era o nome na época, deixaram de ir à igreja e começaram a ficar ouvindo os ensinamentos de John Hus. Então, John Hus, ele foi acusado de heresia. Ele estava afastando o povo da igreja. E o que aconteceu? Ele foi preso e foi queimado vivo em uma fogueira. Isso é o que acontecia quando você era considerado... Isso podia acontecer quando você é considerado um herege. Certo? Aí o que aconteceu? Outras críticas começaram a surgir. Por exemplo, existia a crítica contra a mercadologia que era feita na igreja. Tudo se vendia na igreja para ganhar dinheiro. Um exemplo é os cargos. Acontecia de muitos reis comprarem o cargo de bispo para darem para um irmão, um cunhado, para que ele tivesse a igreja do seu lado. Então ele comprava, ele pagava na igreja, olha, eu estou pagando tantos milhões para meu cunhado ser colocado como bispo. Então o bispo, ele comanda a igreja naquele país. E quem é que ia controlar a igreja naquele país? O cunhado dele ou o irmão. Você acha que o cunhado ou o irmão ia contra ele? De forma alguma. Certo? Também, gente, existia o que eles chamavam de simonia, que era o comércio de coisas que foram utilizadas pelos santos ou que foram tocadas. Por exemplo, vocês estão vendo que aqui tem um carrinho? Digam aí, vocês estão vendo o carrinho na minha mão? Respondam. Sim. Eu Sim. peguei esse carrinho, né? Vamos supor que eu fosse São Raimundo, um santo. Depois, a igreja podia pegar esse carrinho e dizer, olha, esse carrinho, São Raimundo pegou nele, é santo. Eu estou vendendo esse carrinho por 15 mil reais. E as pessoas compravam, porque quem pegou foi São Raimundo, o santo. Estão entendendo o que acontecia? A igreja tudo queria transformar em lucro. Por exemplo, eles diziam, olha, compra o espinho da coroa que entrou no crânio de Jesus. Compra um pedaço da madeira da cruz que Nosso Senhor foi crucificado. Estão entendendo como era? Eles queriam de tudo comercializar e ganhar dinheiro. Certo? Então, tudo isso, gente, todos esses acontecimentos que a gente falou até agora, fez com que a igreja passasse a ser muito mal vista na sociedade europeia. Certo? Bom, até aqui, gente. Dúvida, gente? Não. Não. O assunto está interessante? Bastante. Certo. Agora, uma coisa que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir, eu sou católico, o professor está falando isso contra mim. Não, gente. Primeira coisa, isso é o que acontecia no passado. Hoje, a Igreja Católica não faz mais isso. Bom? Que fique bem claro. Se fizesse, os padres estão tudo presos, os bispos estão tudo presos, certo? Não acontece mais. Certo? Hoje a Igreja Católica passou por uma grande renovação e hoje é uma igreja totalmente diferente dessa. Tem que ficar bem claro isso, porque eu não estou falando contra a igreja nenhuma, nem a favor de igreja nenhuma. Só estou mostrando como eram as coisas. Está travando, às vezes acontece isso quando eu estou no computador. Deixa eu só fazer o seguinte, que aí vai dar certo. Só um minuto. Hein?
Quando estiver travando assim, se estiver travando, melhorou agora? Melhorou, Felipe? Para Quando mim tiver. estava normal. É porque às vezes no meu computador ele é um pouquinho antigo. Então ele tem alguns probleminhas. Às vezes a conexão não fica tão boa nele, mas no celular fica bem melhor. Então se na aula começar a travar, gente, você diga, professor, não estou conseguindo entender, está travando. Aí eu mudo para o celular, no celular a conexão fica melhor, trava menos ou nem trava, certo? Mas vamos lá. Agora, já que não tem dúvida, que ficasse muito claro isso, né, que a Igreja Católica de hoje não comete mais essas coisas que a gente está falando aqui, certo? Então pode ficar tranquilo. Se você é católico, pode seguir sua religião, se você acha que deve seguir. Se você é evangélico, pode seguir sua religião. Não acho que a sua é melhor ou pior do que a religião do outro. Porque todas as religiões elas têm uma finalidade: fazer com que os homens vão viver com Deus. Certo? Seguindo esse princípio, então toda religião ela é válida. Tá bom? Bom, gente, então finalizando a aula, não vai ter exercício de livro para vocês fazerem. O que vocês vão fazer agora, para mim, e entregar, vocês vão pesquisar sobre algumas pessoas, que eu vou dizer o nome aqui, certo? Para vocês pesquisarem. Então, vocês vão pesquisarem sobre Martinho Lutero, certo? Vão pesquisar sobre John Calvino e vão pesquisar sobre John Wycliffe. Esses três camaradas, tá bom? Então vocês vão pesquisar sobre esses três homens: Martinho Lutero, John Calvino e John Wycliffe. Pesquisar na internet, copiar no caderno e depois vão enviar para a plataforma. Tá bom? Então, alguma dúvida sobre o que vocês vão ter que fazer agora? Não. Não? Tá tudo claro? Todo mundo entendeu? Sim. Então, beleza. Então, não esqueçam que eu pedi mais cedo, né? Peguem o celular dos seus responsáveis e se inscrevam no meu canal ou façam como o Fábio fez. Criem novas contas Google e se inscrevam no meu canal. Ok? Eu aconselho vocês a criarem cada um 100 contas Google e se inscrever 100 vezes no meu canal. Vai ficar legal. Ei, gente, então tá bom. Então é isso aí. Tá certo? Então podem ir saindo, certo? E podem fazer a tarefa. Assim que terminarem,